A gente já conversou bastante sobre o Zé de Alencar, né? Um autor que tem uma série de obras importantes, é a nossa referência de literatura romântica. E quando a gente pensa, acho que na importância, a gente já destacou muito esse caráter mais assim pioneiro, de certa forma. Claro que o Alencar está com outros autores, né? Também romancistas, poetas, enfim, mas a obra dele tem de fato um volume maior, ele acaba desenvolvendo a narrativa de forma relativamente vasta, então ele usa técnicas de narrativa de forma complexa ou mais complexa, enfim. Mas tem um ponto que eu acho que a gente também poderia destacar, que é esse cenário do século XIX, o que ele traz, assim, de alguma forma para a gente, e como esse século XIX, de certa forma, tá tão vivo, de alguma forma, no mundo que a gente vive hoje, né? Vamos pensar o seguinte, o Bose, que é um historiador de literatura, ele fala uma coisa, falando dos românticos, né? Que vai dizer assim, é um momento em que a gente começa a ter um tipo de obra voltada para o entretenimento do leitor. Essa palavra é uma palavra muito próxima da gente, né? A gente não falaria em entretenimento antes do século XIX. E fala muito de entretenimento no século XX, continua falando agora. Então, usar essa palavra pela primeira vez ali com os autores do século XIX, o que isso significa? Né? E aí colocar o Alencar dentro desse cenário. Entreter, de alguma forma, é passar o tempo, é alguma coisa que está muito ligada ao agradar, né? Agradar uma emoção imediata, seja uma emoção afetiva, seja um suspense, seja uma coisa assim de ação, né? De alguma maneira, o agradar tem a ver com corresponder a alguma coisa que agrada, portanto, imediatamente, em diferentes sentimentos assim mais simples, mais primários, talvez. E aí tem uma coisa curiosa no entretenimento que é o seguinte: você, quando vai ter uma obra mais com esse olhar, na sua constituição ela já está menos preocupada em fazer você parar muito para pensar. Porque justamente a ideia do entreter é assim, um passatempo rápido que tem que ser digerido com facilidade e que não vai te criando assim situações de pensar ou de não entender imediatamente, de ter alguns desconfortos que vão fazer você sair dessa digestão rápida, digamos, daquilo que você estiver assistindo, vendo, lendo, enfim. A gente não pode esquecer, no caso do entretenimento, que o que está acontecendo ali no século XIX? Nós estamos num momento já pós-revolução industrial, em que a revolução industrial já de alguma forma se iniciou. E aí, esse é o cenário econômico e político, de alguma forma, que vai permitir, o que vai dar voz para esse universo do entretenimento. Porque se a gente pensar antes, você não tinha uma visão de mundo em que você individualmente seria considerado assim, na visão social, a individualidade não era considerada relevante. Isso quer dizer o quê? Se você vive numa sociedade e que o consumo não é importante, não é uma perspectiva, porque você tem uma produção muito mais manufaturada, ou seja, muito mais lenta, muito mais unidade a unidade, né? Consumir não é um verbo. Então, consumo tem a ver com produção em série, que tem muito a ver com a indústria, né? Então, o individual, por que o individual nesse sentido? Porque consumir significa um ato de compra, significa um ato de escolha que é particular, e ele tem que ser particular, na medida em que o que de alguma forma vai mover esse processo é justamente a produção, a compra pelos indivíduos. Então, o individual passa a ser um tema no século XIX, quer dizer, a individualidade, a pessoa, a vida mais íntima, de alguma forma, passam a ser elementos relevantes, e isso, de alguma forma, faz com que pegar esse consumidor é criar uma identificação com ele, que vai, no caso, ser chamado a consumir. Para ele consumir, ele tem que gostar, de alguma forma, né? Então, essa ideia de começar
a agradar esse leitor, agradar esse espectador, é uma ideia que toma força nesse momento. E aí eu acho que isso traz também um ponto que é estranho no seguinte sentido. Para o leitor imediato do Alencar, como ele agrada esse leitor, e quem é esse leitor? São basicamente jovens, mulheres, jovens e mulheres, burgueses, né? Que têm, portanto, acesso à educação formal, de alguma forma, ou seja, são capazes de ler, o que é, né? É um pressuposto, mas que vão encontrar nesse livro um passatempo, como diz o Bose, quer dizer, vão querer usar o livro da mesma forma que hoje se usou muito no século XX a televisão, depois o cinema, ou ao contrário, o cinema, a televisão, depois você tem hoje a internet, quer dizer, você tem esses meios de passatempo, de alguma forma, esses veículos de passatempo. Isso começa lá no século XIX. E o Alencar está, então, escrevendo para o seu público, para agradar esse público. Ao agradar, talvez você perca um fôlego a médio prazo. O que quer dizer isso? Vamos imaginar o seguinte, hoje, um filme, uma série, sei lá, de filmes, pode agradar muito o seu espectador e daqui a 20, 30 anos ninguém mais suporta aquilo. Quer dizer, se torna uma coisa que não diz mais nada para ninguém. É como se o entretenimento ele fosse muito ligado ao seu tempo e às pessoas a quem ele se dirige. Quer dizer, ele perde fôlego no tempo, na medida em que os valores mudam, as pessoas mudam, né? A sociedade vai mudando, então aquilo que era muito interessante para os anos 50 não vai mais ser interessante agora. Agora, o que é interessante por outro lado? A estrutura é a mesma. O que quer dizer isso? Eu vou ter, se a gente olhar bem assim, a estrutura que está por trás de um romance, como Iracema, eu tenho um problema ali de casal. Como cenário de fundo, eu tenho uma questão de tribos, ou seja, eu tenho a ação na ideia da tribo, das tribos que estão em conflito contra o colonizador, de alguma forma, né? E eu tenho um romance de pano de fundo. Quer dizer, isso a gente pode ver em vários filmes do século XX. O que muda, então, se a gente for pensar? Muda o que a gente poderia chamar de cor local. Quer dizer, o que o meu público gosta hoje? Qual é o cenário que agrada? Qual é o tipo de personagem que agrada? Como é que essa personagem tem que ser? Como é que ela tem que falar? O que ela tem que fazer? Então, ao dirigir muito para esse gosto e ao traduzir alguma coisa facílima de entender, ou seja, não é alguma coisa que fala assim, bom, mas por que essa personagem faz isso? O que significa ele fazer isso? A gente não tem muito esse tipo de pergunta quando lê um livro do Alencar. As personagens fazem determinadas coisas e fica muito claro o que elas estão fazendo. O que move, qual é o sentimento. Até porque o narrador, de forma geral, ele diz isso. Ele deixa claro, né, quais são as motivações, que ele lembra lá, o Martim lembra das terras que ele deixa, quer dizer, ele tem saudade da sua tradição, ele diz isso. Quer dizer, ele não deixa vácuo para a gente falar assim, não, será que ele sente falta do quê, afinal? Né? Não fica, ele vai dizer, ele vai preencher isso para a gente. Ao fazer isso, de alguma forma vai limitar um pouco o nosso pensamento, né? Não que ele vai impedir, mas ele não vai estimular, é essa a questão. E ao não estimular, ele vai fazer a coisa ficar muito mais fácil de compreender, muito mais digestiva, de alguma forma. Só que daqui 100 anos, 200 anos, que sentido faz isso? Então as pessoas hoje, ao ler o Alencar, normalmente o leitor jovem, vai falar, mas que esse cara, que história chata, porque é uma história de uma tribo de índio que não faz mais sentido falar disso dessa forma para nós hoje, um tipo de casal que se move por valores que também não fazem sentido para o tempo de hoje, né? Apesar de a estrutura ser exatamente a mesma que a gente tem hoje. Então acho que mesmo que a gente não curta, claro, porque a gente está esperando dele um entretenimento que ele não vai dar pra gente, porque ele é de outro tempo, mas talvez fosse interessante a gente perceber que ali existe alguém que é pioneiro em alguma coisa que a gente valoriza hoje, na estrutura. Então é curioso, porque assim, a gente consegue, como sociedade, falar assim, puxa, o Santos Dumont é um cara importante pro Brasil, né? A questão do avião, essa questão do aeromodelo. E a gente não tem essa relação com algumas coisas de arte, né, e de cultura, que acho que é a mesma coisa se a gente for olhar, quer dizer, quem de alguma forma está começando
o nosso tipo de entretenimento é o Alencar, não só ele, mas ele é um expoente extremamente significativo, e a gente talvez não receba, né, não seja estimulado a ver essa relação, e aí a gente não consegue fazer essa ponte, pelo menos de perceber, puxa, porque é muito fácil para a gente hoje falar assim, a gente anda de avião, em parte pelo Santos Dumont. Então, assim, o entretenimento que a gente tem hoje, o entretenimento que a gente gosta hoje, ele é um entretenimento que de alguma maneira foi inaugurado ou foi muito consolidado pelo José de Alencar. E isso eu acho que é uma informação interessante que a gente tem que ter com relação à obra dele.